combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também na esfera individual. O homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em todas as atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi acometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade, para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando as comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra. Localizam o bem e o mal. Identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte eterna da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro de força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Queria mais. Aí, rapou até o arroz. Pode fazer a prece, Sandra. Que nesse momento, Pai amado, espíritos de luz, reunidos em teu nome, possamos elevar o nosso espírito, que a nossa mente se abra aos teus ensinamentos de amor e que possamos, através destes ensinamentos, irradiarmos amor a todos os necessitados. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora é o Cláudio Almeida que vai fazer o estudo dele, tá bom? Boa tarde a todos. Todos estão Boa bem? tarde. Boa tarde, Cláudio. Ontem, tarde da noite, Boa tarde, Cláudio. eu fui voluntariamente escolhido. Voluntariamente por pressão. Escolhida. E é bom, é um desafio, que é uma coisa que eu não estou acostumado a fazer, né, falar em público. Normalmente vocês nem notam que eu estou online, né? Porque eu quase não falo. Você não está em público, você está entre amigos, é diferente, pô. É, Só falta a cervejinha mesmo, o resto tá tudo certo. a cervejinha eu dispenso. Estou com água. Aí ontem nós estávamos conversando, eu e Marisa aqui, a respeito dos tópicos que nós já tratamos aqui, né, nesse nosso bate-papo, nesse nosso estudo. Né? Já falamos vários capítulos do Evangelho, já falamos sobre a parte de ectoplasma, a parte científica. E a gente pensou assim, poxa, vamos dar uma voltada lá no início e ver como é que está a percepção do pessoal com relação à base do espiritismo. Aí uma das coisas que a gente fez a pergunta, será que todo mundo que está aqui estudando com a gente é espírita? Todos são? Sim. Bem, a gente se esforça. Logo a gente se diz espírita. É a tendência de buscar se melhorar. É uma característica do espírito, buscar domar as suas más tendências. Então, como base, né, o espiritismo ele tem... Eu vou compartilhar um PowerPoint que eu consegui aqui. Como base,
ele tem o tríplice aspecto, né? A religião, a ciência e a filosofia. A gente costuma colocar em evidência ou procurar mais aquele assunto que mais necessitamos, né? Uns buscam mais o lado religioso, outros buscam mais o lado da filosofia e outros buscam mais o lado da ciência. O ideal é a gente procurar um equilíbrio e ter conhecimento das três partes, né? Não ficar somente do lado religioso, nem somente do lado da ciência, nem somente do lado da filosofia. Esses aspectos, quando ela começou lá na França, ela tinha mais a parte científica e filosófica. Tanto que hoje, lá na França, praticamente não se tem a parte religiosa, é bem pouco desenvolvida. São poucos grupos que exploram isso lá. Normalmente, o pessoal do Brasil que vai para lá fundar grupos espíritas com cunho religioso. Lá eles dão muita ênfase à parte científica e filosófica. Aqui no Brasil já é um pouco mais ao inverso. Dá-se muita ênfase à parte religiosa e um pouco menos à parte científica e filosófica. Até porque mesmo a gente aqui não tem um incentivo muito grande à parte científica. A parte científica nossa é um pouco mais pelos pioneiros curiosos, aqueles tipo o Dr. Paulo César, né, que gostam de buscar fundo, o Dalto, com a equipe lá do Frei Luiz, que tem essa equipe que busca essa parte científica. Professor Jorge André, que me soprou aqui minha... Hermínio, Miranda, e outros que buscam essa parte científica. Você tem bastante literatura a respeito da parte científica. As pessoas costumam falar assim, não vou estudar isso não, porque isso é muito difícil. Mas se você tiver um pouquinho de paciência, tem algumas terminologias um pouco complicadas, mas não é difícil. A gente faz parte também do estudo da Gênese, e todo mundo deixa a Gênese meio que de lado, porque acha que a Gênese é muito difícil, a Gênese é muito complicada. E não é. Se você for estudando ela devagarinho, você vai ver que a Gênese é um livro muito bom de se estudar, muito gostoso, e você vai entender muita coisa a respeito do nosso mundo, do nosso planeta, do nosso universo, da criação, né, de Deus. Uma coisa aqui apertando. Se vocês tiverem dúvida, pode falar. Tá. Tá falando aqui sobre a segunda parte. O tríplice aspecto, ele fala a aplicação religiosa, né, dos princípios morais em prol da renovação dos homens e, consequentemente, da humanidade. A filosofia, pelos princípios morais em que se assentam os seus fundamentos e os nossos questionamentos, que vêm a melhorar o nosso conhecimento, o famoso conhece-te a ti mesmo. A parte científica, que faz a parte de observação pelas relações, né, que estabelece entre nós e os espíritos. Aí uma outra pergunta. O pessoal costuma colocar algumas literaturas 5, outras 7. Dessas 5, às vezes uma entra outra. Vocês conhecem os princípios assim considerados básicos da doutrina espírita, sem ser esse tríplice aspecto? O que diferencia a doutrina espírita das outras religiões? O pessoal está com o microfone fechado? Então vamos lá. É que eu pensei que o pessoal fosse perguntar, mas tudo bem que fosse falar um pouquinho. Se você for procurar na parte dos princípios básicos revelados pelos Espíritos, firmado na codificação por Allan Kardec, resulta na observação e constatação de fatos que deram a conhecer a existência do mundo espiritual, suas leis, e as quais regem também a relação com o mundo material.
Ao assimilar o conteúdo decorrente da crença nesses fundamentos, o espírito melhora-se social, intelectual e moralmente, renovando seus sentimentos. Vocês conhecem esses princípios básicos da doutrina espírita, estabelecidos assim por uma ordem de importância? Até no Livro dos Espíritos, se você for observar, está uma sequência mais ou menos similar a essa. Né? A existência de Deus, que às vezes o pessoal fica assim, pô, mas o espírito acredita em Deus? O espírito acredita em Deus. A existência e sobrevivência do espírito, ou seja, a imortalidade da alma, ou seja, o que morre é o corpo, o espírito permanece, consciente, vivo, na verdadeira vida. A reencarnação, que faz parte da justiça divina, sem a qual fica até difícil você entender a bondade de Deus. Que nós já estudamos aqui, foi um estudo bem gostoso, que gerou bastante perguntas, eu achei bem legal. A comunicabilidade dos espíritos, embora você procurando lá na Bíblia, você vai encontrar esse fato, mas religião que realmente assim, se compromete em aceitar e utilizar essa comunicabilidade dos espíritos é o espiritismo. E a pluralidade dos mundos habitados, que ainda não temos provas pela ciência, né? Mas nós espíritas sabemos que isso é fato. A existência de Deus é algo assim tão importante que é logo a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec lhe pergunta assim, o que é Deus? Ele não pergunta quem, como, ele pergunta que, para tentar pegar dos espíritos a melhor definição possível. E os espíritos respondem, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tem na existência de Deus o princípio maior, que está na própria base dessa doutrina. A existência e sobrevivência do espírito, ou seja, a imortalidade. Não a morte. A morte física não significa o término da nossa real vida, que simplesmente continua no mundo espiritual, na erraticidade. O espírito desencarna, isto é, liberta-se desta veste carnal, mas continua vivendo em espírito, no outro plano da Terra. Dessa forma, a alma é imortal e o espírito eterno. Para muitas pessoas, essa parte do eterno é um pouco complicado de imaginar. Pô, eterno é uma coisa assim tão longe, é um tempo assim, tão distante, mas é uma coisa que eu acho que a gente não deveria se preocupar tanto em entender, e sim em compreender. A gente tem todo o tempo do mundo. Deus nos dá todo o tempo. Nós temos a eternidade. Isso é um grande presente. A reencarnação significa o retornar do espírito ao corpo, tantas vezes e quantas se tornem necessárias para o autoburilamento, libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto ao tempo em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades transcendentes da intuição. A reencarnação é o fruto da misericórdia divina, que nos concede as vidas sucessivas para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Quando chega na parte da reencarnação, é uma parte que eu acho assim, mais bacana, que ela é a parte que nos consola muito. Porque imagina, há um tempo atrás, teve um estudo sobre o capítulo 5 do Evangelho, dos Bem-aventurados, agora eu esqueci qual é a parte, a primeira. Como ficaria, né, você colocar Deus é bom, é justo, misericordioso, e uma criança que com 6 meses de idade, 6 meses de nascimento, já passou por cirurgias, por tratamentos, está preso num leito de hospital,
e vem a desencarnar. E ela vai para o céu. Um ser humano que viveu a vida toda, estava tranquilão lá, mas infelizmente teve várias escolhas equivocadas e no final da vida não vai para o céu. Por quê? Porque uns podem e outros não podem. Por que apenas uma chance? Só uma vida para escolher certo ou escolher errado? Aí é que está a justiça de Deus, né? Se a gente não tivesse outras oportunidades, Deus seria injusto por privilegiar a uns e não privilegiar a outros. Então, a reencarnação é a parte da doutrina que consegue abrir a nossa mente para essa bondade e justiça divina. Às vezes a gente se pega, poxa, mas a vida está tão difícil, as coisas estão tão complicadas, porque a gente enxerga o agora, somente agora, esse exato momento, o que está acontecendo ao nosso redor. Mas esquece que a justiça de Deus, ela é diferente da nossa justiça humana. Ela é muito mais ampla e ela tem a eternidade para buscar o reequilíbrio. Deus não tem pressa de reequilibrar. Ele só sabe que é o seguinte, na final das contas, tudo vai estar ali, em equilíbrio. Se agora foi para baixo, foi para cima, está oscilando, esse é o movimento normal, até a gente conseguir encontrar o nosso equilíbrio. A gente fica oscilando muito, aí começa a acertar, errar menos, a oscilação vai diminuindo, até a gente conseguir equilibrar. É a nossa evolução, é nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Então, essa parte da doutrina dos espíritos, eu acho que é uma das assim, mais consoladoras para os momentos atuais. Você fica assim, poxa, mas e no futuro? E meus filhos? Por que pensar só nos nossos filhos? E nós, no futuro? Voltaremos? Como queremos deixar o nosso mundo para nós na próxima vez que voltarmos? A gente tem que pensar mais longe, mais além, não só nos nossos filhos, nos nossos netos, mas em nós. Como a gente gostaria de encontrar o planeta na nossa próxima reencarnação? Então, uma das coisas que eu vejo muito na pessoal que trabalha com evangelização é deixar bons espíritos para o planeta, para que esses bons espíritos consigam melhorar a nossa humanidade, transformar realmente a humanidade no sentido da palavra de humanos, seres humanos, seres bons, benevolentes. E vem a comunicabilidade dos espíritos. Faz-se pela mediunidade, intercâmbio entre os dois mundos. A comunicabilidade, ou mediunidade, revelou ao homem a existência do mundo espiritual, onde todos precedemos e para onde, após o fenômeno da morte, todos retornaremos. Médium é um cooperador do mundo espiritual. Nós tivemos aqui alguns estudos sobre a mediunidade, né, estudos assim, riquíssimos, colaborações assim, que o seu Dalto dá, de exemplos práticos que ocorrem lá no Frei Luiz, muito bons. A Marisa ontem até brincou, Cláudio, fala sobre a parte de dialogação com os espíritos, é um assunto que ainda ninguém tocou. É um assunto relativamente pequeno em termos de conteúdo e amplo em termos de aspecto. O médium, antigamente a gente achava que o médium era aquele cara que ia para a casa espírita, num determinado horário, ele fazia comunicação, mediação entre os espíritos do mundo espiritual e o mundo material. Hoje, como disse um dos últimos estudos, hoje é a mediunidade de parceria. Então, a gente não é médium somente quando vai à casa espírita. Hoje, a mediunidade ela tem se ampliado. Hoje, nós somos médiuns 24 horas por dia, até quando estamos dormindo. Antigamente, a gente não achava que quando estava dormindo, a gente ia para o mundo espiritual. A gente achava que, não, eu sou espírita, só na casa espírita, e a minha vida é uma vida normal, um ser humano normal. Nós somos seres humanos normais.
Só que somos médiums 24 horas. Enquanto o nosso corpo está descansando, o nosso espírito está fazendo alguma coisa a qual ele gosta. Trabalhando no bem, estudando, fazendo nada, dormindo a um palmo do corpo. Então, pode estar fazendo um monte de coisas. Normalmente a gente vai para onde a gente tem afinidade. E essa cooperação do mundo espiritual conosco, ela está ficando mais sutil. Né? Eu vejo sutil de modo intuitivo. Né? Você vê muito mais pessoas sensíveis a essa comunicação dos espíritos. Faça a minha intuição. Nossa intuição, muitas vezes, são os espíritos falando conosco. Antigos falavam assim, o seu anjo da guarda está te guiando. Segue a voz do seu anjo da guarda. Deixa eu olhar aqui. Não entendi o que está aqui, mas tudo bem, vamos lá. E essa parte da mediunidade, as pessoas costumam ter medo. Porque tem coisas bonitas e coisas não muito bonitas na mediunidade. O fenômeno em si todo é muito belo, mas determinadas situações não são bonitas de se ver. Não é bonito você ver um espírito em situação de sofrimento. É bacana quando você consegue desdobrar, ver campos, ver cidades, né, como o nosso lar e outras tantas cidades espirituais. Aí tem o tão temido umbral. Quando fala em umbral, o pessoal chega a gelar, dá aquele frio na espinha, né? Todo mundo tem um medo do tal do umbral. Gente, o umbral não é tão feio quanto pintam. Ele é tão feio quanto nós o pintamos. Porque ele é mais uma formação mental nossa do que um espaço físico. Então, ele vai ter a feiura que nós o pintarmos. O pessoal costuma ter algumas literaturas que falam muito desse determinado local e dos sofrimentos que se passam lá. Mas a maioria dos sofrimentos são os tormentos mentais que nós temos quando nos arrependemos de determinados atos. E o tempo de permanência lá é muito variado. É muito variado. E o ser humano tem uma tendência a querer colocar uma regra simples para tudo. E assim como a parte do umbral, como a parte da reencarnação, embora seja uma palavrinha simples, a regra não é tão simples, é bem complexa, porque cada caso é um caso muito particular. Então eu posso ter espíritos em situações de um leque muito grande, de tempo de permanência de 10 segundos a 10 séculos. Então, colocar regras assim tão rígidas é até um pouco leviano, né, da nossa parte. Essa parte da mediunidade, eu sei que alguns ficam assim, não, eu não quero ser médium. Ser médium é muito complicado. A gente assume o compromisso quando está no plano espiritual. Às vezes a gente não lembra, mas a gente assume. A mediunidade às vezes dói, às vezes você sente as dores do outro no processo mediúnico, não é uma coisa assim muito confortável, mas tem o lado bom de você sentir as emoções do arrependimento, do perdão, da caridade. Então você tem as benesses e o lado não tão bom. Mas a gente tem que pensar que nós somos trabalhadores de Jesus. Jesus veio à Terra e ele também passou por coisas não muito boas. E estava previsto isso. Vamos um pouquinho mais à frente. A pluralidade dos mundos habitados. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Revela uma classificação dos mundos em que a Terra ocupa o segundo grau na evolução, como mundo de expiação e provas, destinada a espíritos ainda iniciantes no uso da razão e do sentimento. Nos dá o sentido para entender o universo e o infinito. A Terra diante da justiça, a sabedoria de Deus não poderia ser a única a ser habitada.
Nós temos aqui, eu até conversei com a Marisa mais cedo, o gostoso do grupo, que nós aqui conversamos de tudo, né? A gente conversa do espiritismo com um leque bem aberto, né? Nós temos pessoas que adoram ufologia, temos pessoas que adoram o esoterismo, adoram toda a beleza do nosso mundo. E essa parte de você não ser o único planeta habitado, se fizesse a continha lá, né? Nós somos um grão de areia no universo. Seria egoísmo achar que só o nosso planeta ia ter vida inteligente. O que às vezes o que a ciência ainda não conseguiu comprovar é vida igual à nossa em outros planetas. Mas isso não significa que não existe vida em outro planeta. Existem locais, até no próprio planeta Terra, em que, pela ciência, não deveria haver vida. E tem bactérias que sobrevivem em locais assim, hiperácidos, hiperquentes, com pressões assim altíssimas. E tem vida. Então, a gente ainda não conseguiu, em outros planetas, vidas iguais à nossa. Mas os espíritos estão por aí. Nós temos na literatura espírita Os Exilados de Capela, que é um livro muito bacana, que conta uma parte da evolução da nossa espécie aqui na Terra, né? Espíritos mais evoluídos, técnica, cientificamente, moralmente também, mas não tanto quanto deveriam estar na época em que precisavam, vieram para cá nos ajudar. Alguns vieram com missão de nos dar um empurrão, outros vieram por necessidade, por não estar mais compatível com o planeta em que eles estavam. E esse momento a gente também está passando, esse momento de transição. Uma coisa que a gente às vezes não percebe é que a transição ela ocorre o tempo todo. Até meu filho brincando comigo semana passada, pai, você consegue dar um mergulho, 2 vezes um mergulho no mesmo rio? Eu falei assim, não. Não dá, não tem como. Porque quando a gente mergulha no rio, está passando uma água. Você saiu do rio, essa água foi para o mar. Quando você volta para dar outro mergulho, é outra água, já é outro rio. Nós, seres humanos, durante a nossa existência, o nosso corpo, muitas células morrem e outras são agregadas. Então, nós também não somos o mesmo desde o início do nosso nascimento. Nós já nos renovamos. E essa é uma das nossas tarefas aqui, nos renovarmos todo o tempo. Todo o tempo o planeta está em transformação. Às vezes você tem uma condição ímpar de ter que dar uma acelerada no processo, né, de transformação. Como a gente faz com aquele aluno que está meio devagar lá, não quer acompanhar a turma, faz só, peraí, vou te dar aqui uma quantidade bem grande, né, de informações para você conseguir entrar no ritmo da turma e passar de ano. E Papai do Céu faz isso com a gente de vez em quando. Faz só, galera, vocês estão muito devagar aqui nesse planeta, o planeta está evoluindo, vocês não estão acompanhando, vamos dar uma chacoalhada aí para ver se vocês pegam ritmo. E de vez em quando esses momentos ocorrem, e nós estamos passando por um. Existe a marca, né, de mudarmos para um planeta de regeneração. Todos nós ansiamos por isso, para que esse planeta realmente consiga alcançar isso. Se for mérito nosso, acredito que estamos trabalhando para ter mérito, para continuar nesse planeta de regeneração no futuro. E se tivermos muito mérito, que a gente possa ajudar aos nossos irmãos retardatários, né, para conseguir acompanhar a turma, porque muitos deles são nossos amores, nossos queridos, que não estão conseguindo acompanhar. E a gente não vai ser feliz sem a presença deles. A gente vai ficar com aquela, poxa, mas fulano poderia estar aqui com a gente. Então a gente fica, às vezes, vamos dar a mão aqui, puxa um pouco ele, dá um pouquinho mais de esforço para lá, esforço para cá, para todo mundo ir junto. Essa é a parte gostosa do lado ser humano. Essa parte que eu não consegui apagar. Conclusão. A crença nesses princípios leva o homem a um estado de constante aperfeiçoamento, a expressar-se através de sentimentos, pensamentos e ações cada vez mais cristãos. A ação desses fundamentos, naqueles que os assimilam, configura o objetivo da doutrina espírita, que é a renovação moral
da humanidade através da renovação moral do homem que a constitui. A gente não pode tentar mudar a sociedade, mudar o outro. Esse trabalho não é nosso. Nós temos que mudar a nós. E conforme a gente vai se melhorando, nos mudando para melhor, a gente contagia e muda o outro também. Muitas vezes, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu algumas vezes, as pessoas chegam e falam assim: poxa, Cláudio, você é de qual igreja? Eu falo: não sou de igreja, eu sou espírita. Mas você é diferente. Eu falo: diferente como? Não sei explicar, você é diferente, você é quieto. Tá, mas é meu jeito de ser quieto. E muitas vezes, no meu ambiente de trabalho, eu tenho como hábito, me esforço bastante para não falar palavrão. E eu já notei que, no meu ambiente de trabalho, alguns colegas ficam constrangidos quando, sem querer, eles soltam um palavrão e ele, o Cláudio está aqui. Por quê? O seu exemplo de lutar para não fazer igual constrange e ajuda-os. Então, a gente também, com o nosso exemplo, consegue. Poxa, se você está com papel na mão e você não joga o papel no chão, você guarda dentro da bolsa para esperar o lixo, alguém vê. Alguém vê. Vê, nota e vai ficar pensativo a respeito. A gente, às vezes, tem alguns embates. O Rio de Janeiro não é uma cidade segura. Parar no sinal de trânsito parar no sinal de trânsito, às vezes, é uma loteria, né? Você nunca sabe se vai ser assaltado ou não. O que pode ocorrer? Se você para no sinal vermelho, o que está atrás fica buzinando, te provocando para você avançar o sinal, porque ele não quer esperar. Mas a lei diz: sinal vermelho não é para você avançar. Mas as pessoas não estão querendo cumprir a lei. As pessoas estão querendo resolver suas questões pessoais. E outra coisa, às 10, 11 horas da noite, o pessoal tem o costume: mas ninguém está vendo. Mas é a sua consciência. Você só vai cumprir a lei porque tem alguém vendo, ou porque a sua consciência já fica ali te apontando: você não fez o certo, hein? Você não está indo no caminho certo, você não está fazendo aquilo que você combinou com Deus. Você não falou que você ia acertar mais? E no meu papelzinho aqui na minha cola, no meu PowerPoint, ele já acabou. Eu vou tirar ele agora, para eu poder ver todo mundo aqui. No meu papelzinho, aqui na minha cola, eu coloquei aqui para falar das leis universais ou leis divinas. A lei que está na nossa consciência. Essas leis, elas estão contidas nos ensinos dos Espíritos, né? E a nossa consciência, à medida que a gente vai acordando para o Espiritismo, para o cristianismo, a gente começa a ficar incomodado em não cumpri-las. Poxa, hoje eu não consegui fazer aquilo que eu me propus. Mas o negócio não é ficar triste. Poxa, não consegui. Não é ficar triste. Pô, Deus não dá uma nova chance? Não temos uma nova oportunidade? Vem à noite, a gente dorme, recupera as energias. No outro dia seguinte, se o Papai do Céu deixa, a gente acorda e nova chance. A reencarnação também é mais ou menos assim. A gente tem as oportunidades. Então, a gente não tem que desanimar. Muitas das vezes, a gente passa por situações e fala assim: poxa, não tem saída. Tem saída. Tem saída. O pessoal fala assim: mas isso não tem jeito. Tem jeito. A morte é a única saída. Não, a morte não existe. Uma coisa que não existe não é a saída. Então, dentre esses temas que nós tratamos aqui hoje, né, dando uma pincelada assim, na parte básica dos ensinamentos dos Espíritos, eu anotei aqui também, para o finalzinho, a prece.
eu noto aqui em casa uma briga danada. Toda noite a gente precisa fazer a prece antes de dormir. E é um jogo de empurra para ver quem vai fazer a prece. Existe até uma brincadeira aqui, do livro Quem Vai Fazer a Prece? E fica o silêncio lá, o grilo. Cri, cri. Ninguém quer fazer a prece. A prece é uma coisa assim tão importante e tão simples ao mesmo tempo que a gente deveria ter isso como uma coisa constante na nossa vida, estar sempre em prece. Aí eu fui recorrer lá às nossas amigas da evangelização, que a prece ela serve para louvar, para agradecer e para pedir por si e pelos outros. Então, à noite, normalmente a gente agradece pelo dia que teve, pelas coisas boas que aconteceram, por estarmos todos bem. A gente... coisas ruins também. As ruins, normalmente, a gente fica assim, poxa, esquecendo que as coisas ruins são aquelas nossas molas de progresso. Nos marcam e nos fazem pensar, por que isso? Pedir por si e pelos outros. Aí veio outra partezinha aqui, que é a caridade, que também é um pilar da doutrina dos espíritos, que tem como lema, fora da caridade, não há salvação. Aí fala assim, mas fazer caridade, a prece é uma caridade. Quando fazemos a prece por outro, é uma caridade. Então podemos fazer caridade. Mas eu não tenho dinheiro. Não precisa. Faça uma prece. Escute alguém. São coisas simples, bem simples. Nessa pandemia, muitos estão desencarnando. E esses amigos nossos que estão desencarnando, muitos estão ficando assim meio sem rumo. Por que não fazer uma prece para que eles encontrem um bom caminho, sejam bem recebidos no mundo espiritual? É uma caridade. Aqui no grupo, às vezes acontece, mas eu não me sinto à vontade, eu tenho vergonha. Eu também sou hiper tímido, eu também tenho muita vergonha de falar. Mas a prece é aquele momento em que a gente conversa com Deus. Pelas pesquisas que eu fiz aqui, a prece tem que ser simples. Eu até anotei aqui, característica da prece. Clara, simples e abundante em sentimentos. Tem uma historinha, que toda vez que eu lembro dela, a lágrima vem no olho, né? Tinha um senhor que ele não sabia rezar. Ele era muito simples. E todo dia ele ia até a igreja. Entrava na igreja, olhava lá para cima para o altar e falava assim, oi, Jesus, Zé está aqui. E ia fazer seus afazeres. Passou muito tempo fazendo isso. Era o jeito dele orar. Alguns achavam estranho. Um belo dia, nosso amigo ficou doente. Foi para o hospital, ficou lá na enfermaria. E com o passar do tempo, o pessoal notou alguma coisa diferente. A enfermaria estava alegre, iluminada. E o Zé estava indo bem, recuperando bem. E o pessoal perguntou para o Zé, o que está acontecendo? Ele falou assim, todo dia, de manhã cedo, Jesus passa aqui. E fala, oi Zé, Jesus está aqui. É simples. Sentimento. É só botar o sentimento para conversar com Deus. A prece tem que ser simples, clara e com muito sentimento. Mas eu não estou com cabeça para falar uma prece enorme. Não precisa. Deixa o coração falar. Abre o coração para Deus. É a nossa ligação com as soluções dos nossos problemas.
Ah, mas eu não estou conseguindo enxergar uma solução para um determinado problema. Ora, tem um capítulo. Pedis e obtereis. Jesus me explicou. Se você pede, você pode obter, desde que tenha merecimento. Às vezes a gente fica chateado. Pô, mas eu fiz a prece, pedi um número da Mega Sena, não ganhei na Mega Sena. Que bom. Você não precisava ganhar na Mega Sena. Você ganhar na Mega Sena, você vai ficar rico, vai ficar mais orgulhoso, vai esquecer os amigos. Que bom que não ganhou. Temos que entender também os nãos da vida. O bom da doutrina dos espíritos é todo esse cabedal de conhecimento que está disponível para nós, para nos consolar em todas as situações, para nos orientar em todas as dúvidas. Eu estou com dúvida de quem eu sou. Procura lá. Você é um espírito imortal. De onde eu vim? Eu fui criado por Deus, simples e ignorante. Estou caminhando para a perfeição. Serei anjo. E a verdadeira vida? É a vida do espírito, que nunca morre. É bacana a parte científica? Sim. Mas a parte moral hoje é a mais necessária, que é aquela que nós deixamos a asinha ficar curta. A gente ficou muito indiferente, a gente abandonou o lado humano do ser. Por isso que a gente está passando, pelas provações que estamos passando. E eu queria finalizar, vai ficar sobrando bastante tempo para perguntas, para colocações dos amigos mais estudiosos, né, que têm mais experiência, embora eu tenha os cabelinhos brancos, graças a Deus tem cabelo. Não sou tão sábio quanto as pessoas acham que eu sou pela aparência. Às vezes eu brinco no trabalho e falo assim, eu gostaria de ter 10% da capacidade que vocês acham que eu tenho, eu seria um gênio. Porque eu sou um aprendiz, como todos vocês aqui. A gente está caminhando junto nessa estrada chamada vida. Uma das coisas que eu acho bacana nesse grupo, como o Luciano, até o Zé Luiz colocou no início, eu não vou falar para público, vou falar para amigos. Eu estou em casa, eu estou entre amigos. Então, para que ter vergonha de errar, deixar a lágrima cair, se emocionar? A Marisa vive me zoando. Fica chorando até com comercial de margarina. Mas é uma coisa que eu vim aprender. Eu vim aprender a amar. Eu estou aqui nesse planeta, nessa encarnação, passando pelo que eu estou passando, porque eu preciso aprender a amar. É uma asa que não foi despertada no meu ser. Tecnologicamente, cientificamente, eu aprendi muitas coisas. Coisas até que não tem na nossa literatura. Mas que importância tem? Se o principal é aprender a amar. O amor é a chave de tudo. Eu esqueci o trecho que tem lá, que fala sem amor eu nada seria. Fala na Bíblia. Sem amor eu nada seria. Que adianta falar todas as línguas, tiver todo o conhecimento, se eu não tiver amor? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Isso. E aquele que quem ama está sempre um passo à frente daquele que apenas sabe. Aí, só para dar uma finalizadazinha aqui, eu lembrei de uma parte do assunto que eu comentei, mas não toquei, que a Marisa falou assim, fala um pouquinho, que é uma coisa que é pouco explorada na parte mediúnica da doutrina espírita. O pessoal sempre fala do médium, o médium ostensivo, aquele que é o medianeiro imediato da comunicação dos espíritos, né? O que incorpora, vamos colocar assim, né? O que dá a comunicação. Mas tem a figura daquele que dialoga, aquele que conversa com esse irmão, que muitas das vezes chega
desesperado, sem saber que desencarnou, às vezes com o perispírito todo disforme. E o medianeiro, que dialoga, tem o papel de intuir e buscar as palavras para consolar, para tratar. E às vezes a pessoa fica assim, mas eu não tenho mediunidade nenhuma. Usa o sentimento. Conversa com o irmão como se você estivesse conversando com o seu irmão. Abre seu coração para ele, bota ele no colo. Então, o atendimento fraternal aos espíritos, ele tem uma gama muito grande de oportunidades de aprendizado, principalmente nessa parte de colocar os sentimentos bondosos. Você vê espíritos que estão sofrendo há séculos e poder ter a oportunidade de presenciar a hora em que ele resolve parar de sofrer, resolve parar uma vingança. Isso é muito gratificante. Isso é muito enriquecedor para quem está precisando aprender a amar. É você aprender que o perdão liberta. Você vê situações lá que parecem novelas. Um reencarna, o outro reencarna atrás e persegue, faz um mal. E desencarnam, vão para a radicidade, fica um perseguindo o outro, reencarnam novamente. E fica aquela luta ali de um quer esfolar o outro. E no final das contas, para quê? Aí um deles resolve falar assim, não quero mais. Não quero mais brigar. Cansei. Quando um cansa e para, o outro fica assim, e agora? O que vai ser da minha vida? Se a minha vida era infernizar o outro. Fica sem sentido. E você tem que dar sentido a essa alma. Uma vez eu escutei uma definição de ódio, que acho que é a mais assertiva. Ódio não é a falta de amor. Ódio é o amor que adoeceu. E quando você para de odiar, é a cura. Você começa a voltar a amar. Mas muitos desaprenderam. Aí fica assim, eu parei de odiar fulano, e agora? Mas ainda não consigo amar. Não, você ainda está doente. Então você tem que começar um novo caminho para aprender a amar. Eu nem li aqui o bate-papo, algumas pessoas conversaram aqui, eu fui conversando com vocês aqui e esqueci de olhar o bate-papo. Se vocês quiserem fazer questionamentos, colocações, fiquem à vontade. Eu sei que tem vários colegas aqui que vão me ajudar quando eu ficar assim, sei não. Eu queria fazer uma colocação. Fique à vontade. A gente está, de certa forma, tão ligado, está tão harmônico, que eu ia, inclusive, fazer uma proposta para amanhã a gente falar sobre o amor. Bom. O que é o amor? O que era amar o próximo como a ti mesmo? Nós iremos falar, Nádia. Então, porque o amor, qual é a lei? Amar ao próximo como a ti mesmo. Como a gente se ama? Qual é a medida que a gente se ama? Como a gente se ama para poder amar o outro? Qual é a medida desse amor? A medida do amor ao próximo é a medida que eu tenho a mim. E a gente pouco fala do amor que a gente tem que reconhecer em nós mesmos para poder expandir esse amor ao outro. A gente está muito em sintonia, eu acho que eu falei isso ontem, né? Uhum. A gente está muito, eu falei para a Marisa ontem, a gente está muito em sintonia, porque era uma proposta, comecei ontem à noite a pensar, e ia falar amanhã as apresentações, enfim. Eu acho que é mais importante
a gente está num momento muito especial e num espaço que não vai durar tanto tempo assim, né? Pelo andar da carruagem, como as coisas estão se apresentando, a gente logo vai voltar para as atividades normais, né? Ditas normais, embora nada mais não haja mais o que a gente reconhecia como normal. É o novo normal. Novo normal, também não gosto muito desse termo. Eu queria propor para amanhã a gente conversar, um bate-papo mesmo, sobre o amor. O amor que a gente primeiro, porque à medida que a gente vai dar para amar ao próximo com a ti mesmo, é a medida do nosso amor. E é uma coisa que a gente pouco fala, como a gente ilumina os nossos cantos escuros para poder aprender a se amar mais, se perdoar mais. Enfim, era isso que eu queria falar e essa proposta que eu queria fazer. Gente, olha só, hoje é aniversário, mêsversário do filho da Camila. Vamos botar muita energia para eles. Bem, Matheus levantou a mão e, na sequência, a dona Eliane. Eu também quero falar. Fala. Então, olha só. Não, eu queria só dar uma complementada que meu pai tinha dito no começo. No começo não, né? Já tá rolando há mais de 10 minutos. Quando ele começou a falar dos indivíduos que aqui no Brasil são expressões na pesquisa do espiritismo no Brasil, nós temos Herculano Pires como exemplo. Nós temos o Palhano Júnior como exemplo. Claro, já desencarnaram, entendeu? Hoje em dia nós temos o próprio Haroldo, né? Estamos renovando cada vez mais. E quando você comentou agora no final sobre a prece, eu achei muito bonito porque eu não lembro, acho que foi o capítulo 23, logo no início dele, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala justamente sobre a prece, a importância da prece. E é maravilhosa, porque ele diz que esse capítulo ele já começa dizendo que você, ao mesmo tempo que você não precisa medir palavras, você não tem a necessidade de usar tantas palavras para expressar o que você precisa falar com Deus. Isso é impressionante. O exemplo que você deu, que é uma historinha que tem na internet que é muito bonita do Zé, né? Que só se sentava na igreja e dizia: oi, Jesus, eu sou o Zé. E no final é ele que, quando ele estava internado, e Jesus chega para ele falando: oi, Zé, sou eu, Jesus. Isso é uma expressão, isso é uma prece, entendeu? Um ato de você contemplativo é uma prece. É isso. O silêncio também é uma prece. E é isso. Dona Eliane. Dona Eliane, pode falar, querida. Não, eu acho que eu apertei algum botão errado aí, porque não sei ainda muito o que falar, não, né? Só acho assim, que, por exemplo, a gente tem que amar como a menina falou, a Nádia, aos outros como a nós mesmos, mas às vezes tem amor para nós que é maior do que o que a gente sente pela gente, né? A gente sente, às vezes, pelo outro um amor maior. A gente tem que procurar equilíbrio, né? Luciano e Zé Luiz. É o Zé Luiz agora. Zé Luiz, depois o Luciano. Não, acho que é o Luciano na frente. O Luciano falou antes de mim, com certeza. Então vai lá. Vai, Luciano. Não, nós somos cavaleiros. Pode tomar frente, simplesmente. Mete bronca, Luciano. Fala logo. Fala para você não esquecer. Ai, cara, não, eu penso rápido e acabo esquecendo também. Cláudio, onde é que tá esse palestrante que estava adormecido aí esses anos todos? Cara, e quando eu cresci igualzinho a você, bicho. Na boa. Cara, parabéns pelo trabalho de hoje, que revelação para o grupo. Exatamente, você pensava que não era. Você já nasceu sendo, meu querido. Estava aí dormente, estava aí em germen e hoje despertou. Ontem à noite foi muito bom a gente ter conversado, né, no bate-papo com o nosso querido Dalton, porque meio que você foi entubado pela turma, né? E aí tá aí, olha, florescendo,
né, magnificamente, de uma forma brilhante, suave, simples como deve ser, fluido e de uma agradabilidade, de uma penetrabilidade dos nossos corações que poucos conseguem esse acesso. Parabéns, meu querido. Agora, não, é de coração. Potencial Deus, e tenho certeza que eu encontro eco em todos que estão aqui no grupo. Continua. Continua porque esse caminho precisa ser trilhado por você. Tantos outros, não só nós, não, poderiam ter a oportunidade de ouvi-lo com essa simplicidade, aí refletida no Dalton, né, que é o nosso espelho. E foi um trabalho de uma leveza, de uma tranquilidade, uma pena. Eu até brinquei com a Marisa no bate-papo. Se eu soubesse que você iria, por exemplo, trabalhar hoje com slide, ia fazer uma palestra, não um bate-papo interativo, eu teria gravado no notebook para mais tarde colocar no YouTube. Vai ficar para a próxima oportunidade. Você já está convocado a fazer parte desse grupo. Mas está sendo gravado por outro. Alguém está gravando. Não, eu e Marisa estamos gravando, mas nos celulares. Nos celulares não tem como, porque vai para as nuvens. Não, está gravando no computador aqui. Ah, então coloca no YouTube depois. Aí é facinho, facinho. O que eu queria falar é o seguinte: amanhã nós vamos falar sobre Maria de Magdala. Vamos falar sobre o amor. E vamos estudar um pouquinho sobre a Bíblia. Que até agora ninguém pontuou a Bíblia nos nossos estudos. E ela está presente. Sim. O tempo todo. É um livro que nós espíritas costumamos não dar valor, mas que tem um grande valor. Tem um grande valor. E eu, assim, muito modestamente falo que eu aplico o estudo da Bíblia em alguns dos estudos que a gente apresenta. Então, a importância, inclusive do próprio Velho Testamento. No Novo a gente tem a revelação aí com Kardec, que nos traz brilhantemente todas essas dissertações. Mas esse amor que a Eliane colocou de uma forma primorosa também, a gente às vezes ama mais o outro do que a nós mesmos. Às vezes ama mais o outro do que um terceiro. Né? Então, a gente ainda está experienciando o amor embrionário. Esse amor altruísta, esse amor magnânimo, esse amor universal que Cristo nos ensina, a gente não conseguiu. Mas ninguém está errado, não. Nós estamos experienciando. É tudo germe, é tudo latente, uma hora floresce. Amor da Camila pelo Luiz, que está ali sorrindo os dois, felizes da vida. Amor maternal, amor fraternal, o amor paternal, o amor filial e o amor familiar, o amor universal. É esse amor que a gente deve atingir. E nós vamos corrigindo, até desculpa aqui ali embaixo, nós vamos corroborar um pouquinho, até com a fala da Nádia, porque amanhã nós vamos falar do amor, sim. Ótimo. Vamos estudar um pouquinho sobre o amor. Esse amor que a gente está tentando alcançar e despertar em nós, que a gente ainda não conseguiu. Parabéns, Cláudio. Dificilmente o homem falar do amor com essa tranquilidade, com essa propriedade que você acabou de nos colocar agora. Obrigado. Segue em frente. Espero que isso melhore dentro de mim, né? É a minha missão. Olha só, quero dizer que eu fico zoando ele, porque eu acho fofo ver ele chorando com os filmes. Eu acho super fofo, porque eu sou chorona, mas eu não sou muito. Mas é muito bonitinho ver o homem chorando com o filme. Eu acho, assim, lindo. Não desmerece a qualidade da masculinidade do homem. Nós, latinos, temos esse preconceito de não chorarmos. Bobagem, que tem um monte de homens aí com gânglios, com caroços no corpo, até com cânceres, porque nunca choraram. Exatamente. É proibido chorar. É bobagem, é puramente cultural. Chora sim, para fora. Não existe isso pra gente. O homem chora tanto que mulher. Nós somos espíritos. O espírito chora. Isso aí, Zé, contigo. Obrigadão, Cláudio. Segue em frente. Posso? Legal, Cláudio. Parabéns. Tá vendo? Isso é uma lição para todos do grupo. Somos amigos. Aproveita essa oportunidade. Cada um tem o dever, tem o direito de falar alguma coisa, que seja uma coisa sua, pessoal, mas bota para fora. Aproveita a oportunidade de aprendizado. A gente está aprendendo cada vez mais. Não tem essa de mais estudioso ou menos estudioso. Apenas convivemos mais. Isso é fato. Entendeu? Então, Cláudio, muito bom, muito legal. É aquele contraponto, né? O equilíbrio entre as coisas que a gente vai alcançar. E eu fui falando, eu fui anotando, né? As coisas aparecem, né? A gente tem, como você falou, média 24 horas. Então, aparece um monte de coisa aqui na minha frente. Sim. E eu me lembro que no nosso centro, né, a doutora, a gente trabalha com tratamento médico espiritual. E uma das coisas que a doutora falou, preciso de vocês. Mas preciso de como? Preciso de vocês estudem.
Vocês têm que estudar a fisiologia, tem que estudar o sistema do corpo para quando vocês olharem, virem me ajudar também. Vocês não podem mais ser médios simplesmente parciais, é necessário algo mais. Nós estamos vivendo uma era do mentalismo. Então, a nossa mente, o telefone já não toca só de lá para cá, daqui para lá também. Então, não dá para mais ser... Quantas vezes eu fui na minha casa no começo, lá no curso que eu comecei, o pessoal entrava, os médicos para sair, deixavam passar tudo e ia embora para casa como se nada tivesse acontecido. Isso é um péssimo hábito, que ainda muitos têm. É preciso muito estudar. O estudo ele vai ajudar. Né? E o contraponto é que o medianeiro, eu sou um medianeiro, não dá para ser medianeiro sem estudo, sem cultura geral. Você lida com gente de todas as épocas. Eu já lidei com romanos, com alemães, com chineses, com gente falando inglês, franceses, alguns orgulhosos, né? Falei com escravos. Imagina você tentar falar com um escravo falando bantu e ele não quer falar de outra língua, a não ser aquela, então você tem que fazer a língua de sinais para um espírito estranho, mas se você não tem o mínimo de cultura, não consegue fazer isso. É isso que engrandece, e a gente sabe, né, a satisfação do trabalho vem disso aí. Você falou também da intuição, né? A intuição é o nosso guia. Eu só comecei a ser, de fato, espírita quando o Juarez, aí, Magativa, falou para mim assim, olhou bem nos meus olhos e falou: confia na sua intuição. E daquele dia mudou tudo para mim. Porque aí passou a trabalhar de uma forma diferente. Para Camila, né, ainda bem que estamos falando só de 1 brau, né? Não é 2 brau, né? Se fosse 2 brau, já estava no desespero. Não, mas interessante. Aquela conversa que a gente teve. Cristo, né? Aí aquela história, né? O esclarecimento vem de diversas formas. Eu acabei sonhando, sabia que acabei sonhando com essa história? Sério? E o Espírito falava assim para mim: olha só, eu vou te ensinar como é que você tem que falar com as pessoas o que é umbral. Eu falei: nossa, eu gosto de uma altura dessa. Aí ele falou para mim: ó, o umbral é uma folha de papel. Uhum. Isso é o Espírito explicando para mim à noite, do sono. Uma folha de papel em que você plasma a coisa feia ou a coisa boa. Coisa bonita. O Legal. que é pior, né? O que é pior, da coisa boa, né? E com tudo isso, o umbral faz muito barulho, entendeu? Mas o que você tem que fazer com o umbral? Entendi. O umbral, você tem que transformar o seu umbral. E só você pode fazer isso. Porque agora, o que acontece depois disso? Ele não faz mais barulho, não adianta. Não faz mais barulho, logo você não tem medo. Isso foi o que eles falaram. Mostra para ela que ela vai entender o que eu estou falando. Maravilhoso. Excelente, bem pedagógico. Outra coisa muito interessante quando o Cláudio fala da oração, né? Como é necessária a oração no dia a dia, mas a gente sabe que tem gente que corre da oração. E no trabalho médico espiritual, né, a gente distribui essa pomada. Todo mundo já conhece, né? A pomada do vovô Pedro, né? Só que tem um detalhe, né? Isso a gente faz bem claro. Ela só funciona com oração. Você vai ter que fazer uma oração, aquela pessoa com aquela ferida no pé, com problema de um monte de lugar, com problema de garganta, problema dos olhos, você vai passar, mas vai passar orando. Faça uma oração simples. Começa dizendo assim: obrigado, meu Deus, transforma isso no meu remédio. Acabou. E o que aconteceu? O ingrediente espiritual. Exatamente. O que aconteceu, todo mundo agora ora. Zé Luiz, é a mesma coisa de quando a pessoa está viciada em tomar remédio. Aí a gente vai para psicologia, a gente tira o remédio físico da pessoa, finge que vai dar-la outro remédio, e ela toma tipo um pó de maisena, vamos supor assim, uma cápsula de maisena, cápsula de farinha. Mas ela, tipo assim, tá acreditando que aquilo ali que vai fazer ela melhorar. Então você tem que tirar dessa forma. A oração, aí as pessoas, né, com um tratamento de cura, com oração, e a coisa fica mais fácil, mais leve. Só para encerrar, Cláudio, a história do sinal. Eu também sou igual a você. Eu paro muito em sinal, e toda hora eu estou me vigiando. Mas, a partir do momento que também o Espírito me esclareceu isso, ele falou o seguinte: olha só, o sinal é uma questão de educação. Ele só existe porque nós somos muito mal educados. Ele não tinha que existir ali.
A gente tem que ser generoso para deixar o outro passar e você seguir em frente. Hoje de manhã, na televisão, aqui no Rio, o Coelho Neto, tinha um engarrafamento enorme. Foi necessário botar a polícia num lugar onde não tem sinal e as pessoas simplesmente não deixam ninguém passar. Então, no engarrafamento, para um lado da Avenida Brasil, de 11 quilômetros e para o outro de 15 quilômetros. Porque simplesmente pessoas não cederam, não foram educadas. Então, assim, aí volta para a tal da intuição. Se é um problema de educação e eu estou educado e sou generoso, então eu vou avançar o sinal com generosidade. Pensa nisso, porque é assim que eu faço agora. Avance o sinal, sim, com a generosidade que você precisa. E assim a gente vai seguir em frente, vai seguir em paz, com a necessidade que precisamos nesse tempo, porque está muito inseguro o Rio de Janeiro. Muito obrigado, Cláudio. Só uma parte. O nome dos remédios, entre aspas, falsos, que você dá para que as pessoas pensem que estão realmente sendo medicadas é placebo. Isso. Obrigada, Cris. Valeu. Vai, Luciano. Seja-te feito conforme credes, mas meu querido, você vai me perdoar uma coisa, eu vou falar agora. Eu uso o bombadinho do vovô Pedro sem fazer oração nenhuma, porque eu acredito. Basta eu ter fé, que funciona. Mas eu queria falar o seguinte, sem ser chato, ser palestrar depois do Cláudio, é o seguinte, eu tive a oportunidade uma única vez, agora há poucos meses atrás, bom, reformulando a frase, nós somos orientados pelos nossos amigos espirituais, lá na doutrina, lá no livro dos médios, nós não devemos divulgar os nossos talentos mediúnicos. Não devemos, seja para que quer que seja. Mas vamos abrir uma exceção, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com Cláudio. Eu não lembro se foi em dezembro ou se foi em fevereiro agora. Há poucos meses. E é impressionante o grau de amorosidade que esse camarada tem quando orienta o irmãozinho, quando faz uma dialogação com o irmãozinho sofredor. Nós passamos por vários orientadores, vários dialogadores, vários. Ao longo de 20 anos de trabalho, a gente passa por vários. E sempre, querendo ou não, sempre tem uma base de empatia ou não por quem está ao nosso lado. Porque quem está mediunizado sente, obviamente, né? Não fica completamente, a não ser casos isolados, como acontece no Frei Luís. Porque, em geral, os médios eles percebem, né, o que está no seu entorno. O processo da mediunização ele se dá de uma forma muito interessante, de pessoa para pessoa, né, de medianeiro para medianeiro. Mas, pela única vez que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cláudio, é uma entrega que a entidade faz, o irmãozinho sofredor faz, porque ele induz essa entrega. Quando ele fala de amor, isso está impregnado em cada sílaba que ele pronuncia. E é uma vibração que ele projeta em cima do irmãozinho, que está carente de um amparo, de uma luz, de uma mão, de um coração, que nem todos os dialogadores têm essa capacidade. Alguns são pragmáticos. Irmãos, quer quer, não quer quem quer. Eu já trabalhei muito, né? Até uma pessoa queridíssima minha, extremamente pragmática, né? Não levava mais que 3, 4, estourou 5 minutos uma orientação ali, um socorro, né? E outros que fazem uma entrevista com o pobre coitado do sofredor que está no nosso campo. Quem sofre é o médico. Né? Você sabe de que eu estou falando. Mas, enfim, é só para pontuar, porque o Cláudio é um trabalhador da seara cristã que tem essa capacidade de emanar, de irradiar o que o coração dele sente através da boca. E isso afeta diretamente aquele irmãozinho que está precisando de um amparo, de um socorro. Era isso. Eu esqueci que eu tinha colocado antes, acabei não me lembrando. Obrigado. Bem, então nós já vamos terminando o nosso... Dalton está querendo falar, mas não está saindo som nenhum. Quem? Dalton. O microfone dele está aberto. Não. Tá. O microfone está aberto, Dalton. Dalton, nós não estamos te ouvindo. E antes que alguém peça, eu quero fazer a prece final.
Oh, que linda! Valeu, Camila! Muito bom! Pedro, quem vai fazer a prece, já temos Hoje voluntário. vai ser muito especial, porque hoje vai ser para os 10 meses do meu filho. Bom. Muito bom, Cláudio. Eu não tenho nada a acrescentar, nenhuma vírgulazinha, só bebi, só foi um manjar muito saboroso. São os amigos que nos intuíram, né? Muito Agora bom. não fale manjar não, senão a Marisa vai fazer um manjar hoje, né? Aí o doce que eu Ela não não gosto. gosta. O Ela Dalto gosta da caiu. ameixa, do manjar, não. Dalto tá voltando. Dalto caiu e tá voltando. Se Eu você estiver não vai falar nada. Inácio está na sala? Não está, porque falou de comida, ele não se manifestou, ele não está na sala. Aniversário da filha dele. Ah, sim. Aí tá tendo uma live lá, uma reunião com a família. Familiar. Sim. Eu não ouvi ele, eu já sabia. Falou de comida, ele não se manifestou. A turma gosta. Eu estou devendo uma receita, né? Mas esse manjar é Ah. espiritual. Esse Ah, o manjar espiritual é muito bom. Pois Fala, é. Dalton. É contigo. Oi. Não, era só para dar uns parabéns. Uns parabéns. Tá ouvindo agora? Tá, né? Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Não. Era para parabenizar o Cláudio e estimular ele a continuar. Eu não sei o estilo do Cláudio qual é, se é parecido com quem ou com qual, mas tem uma coisa, tinha um homem que falava com uma simplicidade enorme e atingia todos os corações. Então, tem algumas pessoas que falam, é natural de cada um, né? Fala para uma pequena multidão, ou para alguns escolhidos. E tem algumas pessoas que falam para todos os ouvidos. Não tem escolha de ouvido. Todos vão entender. E o Cláudio é um desses irmãos. Quando fala alguma coisa, todos entendem. O menos culto, o mais culto. Né? Todos entendem. Então, você não deve parar de falar. Você deve continuar de vez em quando, se possível, manter suas palestras aí, que são muito boas. Tá? Tá no nível da excelência. Essa é a segunda. Obrigado. É a segunda, né? De tantas muitas. outras, né? De tantas muitas que outras virão, Cláudio. E não fale que você se voluntariou obrigatoriamente, não. Isso se chama sublime persuasão. Gostei. O que houve foi sublime persuasão. Top. Parabéns, Cláudio, parabéns. Foi muito bom. Mary Ellen, gostei. Sublime persuasão. Josi quer falar alguma coisa também, Cláudio. Só um minutinho, por favor. Eu levantei o que aí, Luciano? Não, você mandou um recado para o Cláudio. Qual foi? Ele pode não ter lido. Parabéns, Cláudio. Esse Luciano é danado, sabe? Ele gosta de mexer com quem está quieto. Parabéns, Cláudio. Uma coisa que a gente aprende com o tempo é quando a gente vai exprimir algum pensamento, ser o mais simples possível. Uma vez um amigo meu, ele falou assim: Cláudio, eu preciso que você me explique uma coisa técnica. Só que eu não entendo do assunto. Faz de conta que eu sou uma criança de 3 anos e me explica. Rapaz, que troço complicado. Explicar alguma coisa técnica para uma criança de 3 anos, eu vou ter que pensar muito. E a gente tomou isso como uma coisa assim para o dia a dia, para a vida. Quando precisar explicar alguma coisa, faz de conta que a pessoa vai precisar pensar com uma criança de 3 anos. Explique bem simples. Não tenta fazer muito floreio, muito rebuscado, porque às vezes a pessoa se perde quando você dá muita volta. Tenta ser objetivo e simples. A nossa vida tem que ser assim, objetivo e simples. É o que a gente veio fazer aqui. Minha missão agora é aprender a amar, o que está ruim aqui para o meu lado. Então, simplesmente vamos tentar devagarinho ali, no nosso ritmo, fazer o nosso melhor. Sabedoria milenar. Muito bom, muito bom. Na casa de Tiago, tem escalas de página, né? Como é que é mesmo, Nádia, que você falou? Que não é voluntariado, é o quê?
Sublime persuasão. Então, lá eles gostam de fazer isso, sabe? Aí o que acontece? Ela escala as paginistas, né, do sábado, que é a palestra de 8 horas. Aí vai a escala da Josi. Aí eu digo, essa semana toda eu falo, gente, todo mundo vai atrasar sábado. Tem que começar 8 horas, não pode atrasar. Então, todo mundo vai chegar atrasadinho sábado. Quando eu terminar a página, chega todo mundo. Olha, eu vou te falar, é o dia que a casa enche, vai tudo contrário. Aí eu falei assim, agora eu vou inverter o pedido. Todo mundo vai chegar na hora. Pra ver se todo mundo chega depois. Só pra... o que tu faz? Eu assisto que não tem ninguém na minha frente. Vamos ler. Jorge, vou contar um outro segredo. O medo atrai. Então, só pode. Com certeza. Então, perca o medo, que não vai atrair a multidão de gente. Aí vai já lota, é o dia que lota. Aí eu falei assim, gente, aí no ESG lá tem uma que tá no grupo aqui, coorena lá, sabe? Ela gosta de fazer pegadinha lá. Pô, olha, eu vou te falar um negócio. Eu nunca ganhei sorteio, mas esse sorteio eu sou a primeira. Eu baixo a cabeça, vamos fazer sorteio para a dupla que vai apresentar tal dia. Eu digo, eu não vou ganhar mesmo. Josi, nunca não fui eu. Deixa eu olhar esse papel. A espiritualidade ainda duvida de mim, ainda duvida, ainda pede o papel para ler. Eu falei, gente, não, dá esse papel aqui que tem alguma coisa errada. Confere para ver se não tem 2 vezes o nome. Eu confiro tudo. Ela confere, ela abre os outros papéis todinhos, achando que sou eu que estou fazendo. É sempre uma sublime persuasão. Sublime persuasão. Isso mesmo. Agora a Camila vai fazer a nossa prece junto com o Lui. Deixa eu orar muito por ele, por todas as crianças que passarem na nossa mente, por todas as crianças que estão refugiadas, estão nos acampamentos de refugiados, estão nas ruas do Rio de Janeiro, nas comunidades, se sentindo abandonadas, não podem ir para escolas. Vamos vibrar por todas essas crianças, pelo Lui. Vamos lá colocar todo o nosso sentimento e amor nessa prece. Pode fazer, Camila. Vamos lá. Amado Pai, amada Mãe, Nossa Senhora, obrigada por nos unir mais um dia, nessa tarde, noite para nós aqui, e por nos despertar o interesse de absorver tanto conhecimento que o nosso irmão Cláudio nos presenteou nesse dia. Pedir por todos do grupo também, que cada um seja iluminado, que possa seguir os seus passos, ajudando a todos, como sempre estão fazendo. Quero pedir também, agora que Paris entrou na Zona Verde, reabriu tudo aqui, graças a Deus, que as pessoas tenham consciência para que não haja nova onda do coronavírus. E queria pedir muito pelos 10 meses do meu filho também, porque só Deus sabe o que nós passamos aqui sozinhos, eu, meu marido e o Luiz, desde que ele nasceu. E cada dia que passou, a gente recebeu muitas graças e muitas bênçãos e nada nos faltou. Então, eu quero fazer para as outras pessoas o mesmo que foi feito por mim aqui. Que eu sou uma estrangeira, num país diferente, não conhecia ninguém, e Deus me proporcionou coisas que, se eu contar para vocês, foram coisas assim incríveis que aconteceram e acontecem nas nossas vidas. E queria agradecer por isso tudo, pelo dia especial de hoje, pela palestra maravilhosa do Cláudio, por tudo de bom que aconteceu. Que assim seja. Graças a Deus. Ô Camila, você já experimentou uma reencarnação nessa encarnação? Uma reencarnação nessa reencarnação?